O que acontece quando a traição mais íntima se torna assustadoramente pública? Isto não é apenas uma história de infidelidade. É um conto de poder, legado e das consequências devastadoras de subestimar uma mulher que já não tem nada a perder. Quando a bilionária dos média Amara Quint descobriu o caso do marido, ela não ficou apenas furiosa, ela vingou-se. Pegou na selfie descarada da amante, tirada no santuário do seu próprio quarto, e transformou-a numa arma. Esta é a história de como uma única fotografia se tornou numa declaração de guerra, estampada na primeira página de um jornal que ela própria possuía, destruindo uma família e expondo um mundo de segredos muito mais sombrios do que um simples caso. A Penthouse dos Quint na Park Avenue não era apenas uma casa. Era um museu de uma dinastia. Ocupando os 2 últimos andares de um monólito de calcário, as suas janelas do chão ao teto ofereciam uma vista divina sobre Manhattan. Cada objeto dentro das suas paredes contava uma história de poder. O imponente Jean-Michel Basquiat no átrio. O brilho suave do cristal Baccarat. O peso contido dos tapetes antigos que amorteciam um século de segredos. Este era o mundo em que Amara Quint havia nascido. Um mundo que o seu pai, o formidável titã dos média Robert Quint, construíra e lhe confiara. Ela era guardiã do seu legado, mais notavelmente do The New York Chronicle, um jornal capaz de fazer ou desfazer carreiras com uma única manchete. Aos 46 anos, Amara era tão elegante e imponente quanto seu entorno. Tinha a inteligência afiada do pai e a beleza clássica e serena da mãe. Geria o Quint Media Group com mão firme. A sua vida era uma obra-prima cuidadosamente curada de reuniões de conselho, galas de caridade e serenos serões com o marido de 20 anos, Julian Croft. Julian era, em todos os aspectos, o complemento perfeito para ela. Um homem feito por si próprio, arquiteto célebre cujos designs elegantes e inovadores remodelaram os quilines. Possuía um charme capaz de desarmar o jornalista mais cínico. Era o lado caloroso e acessível do casal poderoso. O seu sorriso fácil, o contraponto perfeito à graça reservada de Amara. O casamento deles era admirado, invejado e considerado inabalável. A primeira fissura nesta fachada perfeita surgiu não com um estrondo, mas com uma vibração. Era uma terça-feira à noite. Amara estava no seu estúdio privado, um espaço revestido a madeira de cerejeira escura, a rever as provas finais da edição de fim de semana do Chronicle. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo como um tapete de diamantes espalhados. O seu telefone, pousado com o ecrã virado para baixo na secretária de mogno polido, vibrava suavemente. Uma notificação do Instagram. Raramente verificava. A sua presença nas redes sociais era uma questão cuidadosamente gerida a nível corporativo. Esta, no entanto, era uma mensagem direta de um nome que ela vagamente reconheceu, uma socialite mais jovem, alguém da periferia do seu círculo. A mensagem era breve, quase apologética. Amara, lamento muito ser eu a enviar-te isto. Achei apenas que devia saber. Abaixo do texto havia uma captura de ecrã. Por um momento, a mente de Amara não conseguiu processar o que estava a ver. A imagem estava desfocada, claramente tirada com um telemóvel em pouca luz, mas o cenário era-lhe tão familiar quanto seu próprio reflexo. Era o seu quarto, o quarto deles. A cabeceira feita por encomenda, esculpida a partir de madeira reciclada de uma vinha francesa, era inconfundível, tal como a silhueta tênue do mobile Calder que pendia perto da janela. Um presente de Julia no seu 15º aniversário de casamento. Mas foi o conteúdo da foto que lhe tirou o ar dos pulmões. Uma jovem, que Amara nunca tinha visto antes, estava recostada contra suas almofadas. Era bela de uma forma moderna e incisiva, com cabelo negro e um beicinho desafiador. Usava apenas a camisola de cachemira em decote em V preferida de Julia. A cinzenta que Amara lhe comprará na Escócia. A mulher segurava um telefone, tirando uma foto de si própria no espelho da parede oposta. Os seus olhos no reflexo brilhavam com um fulgor triunfante. A legenda na publicação original, visível no fundo da captura de ecrã, eram 4 simples palavras. Where Belong. O nome da conta era Siena Russo. O mundo girou. As paredes revestidas a cerejeira pareciam fechar-se. O ar tornava-se denso e pesado. Cada respiração era uma luta. O primeiro instinto de Amara foi uma onda visceral de dor pura. A traição era absoluta.
Não se tratava apenas de um caso num quarto de hotel anônimo. Era uma profanação, uma invasão. Essa mulher, essa estranha, estivera na sua cama, na sua casa, a tocar nas suas coisas, a respirar o seu ar. E Julian permitiu-o. Ele trouxe aquilo para o seu santuário. A dor foi rapidamente seguida por uma raiva fria e clarificadora. Era uma característica herdada. A fúria dos Quint. O seu pai era famoso por isso. Uma raiva silenciosa e aterradora que podia destruir a carreira de um homem com uma única frase gélida. Amara sempre mantivera essa parte de si trancada, considerando-a demasiado brutal para sua vida cuidadosamente construída. Agora sentia-a desenrolar-se no peito como uma serpente. Levantou-se, um movimento rígido. Caminhou até a enorme janela e olhou para a cidade que a sua família ajudara, durante gerações, a informar e a moldar. O Chronicle era mais do que um negócio. Era um instrumento de poder. O pai dela usará-o para defender causas, expor corrupção e, quando necessário, ajustar contas. Dissera-lhe uma vez: Amara, a informação é a única moeda que importa, e nós somos o banco. A sua mente, afiada por anos de estratégia corporativa e gestão de crises, começou a trabalhar. O choque recuou, substituído por uma clareza arrepiante. Lágrimas eram um luxo que ela não podia permitir-se. Um divórcio privado e desorganizado era o caminho convencional. Advogados, acordos, desgraça silenciosa. Era o que se esperava de mulheres na sua posição: esconder a vergonha, preservar uma fachada digna. Mas a ousadia pura do ato exigia uma resposta diferente. A fotografia não foi um erro. Foi um desafio. Um ato deliberado de agressão de uma amante que claramente se sentia segura e de um marido que se tornará descuidado, arrogante. Subestimaram-na. Confundiram a sua dignidade silenciosa com fraqueza. Esqueceram-se de quem ela era. Ela não era apenas uma esposa. Ela era Amara Quint. E esta era sua cidade, o seu jornal, a sua vida. Virou-se da janela. Decisão tomada. A serpente da raiva estava agora completamente acordada, o seu fogo frio espalhando-se pelas veias. Isto não seria uma questão privada. Uma humilhação privada exigia um acerto de contas público. Eles trouxeram a batalha para sua casa. Ela lutaria no seu próprio território. Pegou no seu telemóvel pessoal, aquele com a linha encriptada direta para o editor-chefe do Chronicle, um homem chamado David Shen, em quem ela confiava implicitamente. Era um jornalista à moda antiga, próximo da reforma, que trabalhava para o seu pai há 30 anos. Atendeu ao segundo toque, a voz cansada. Amara, está tudo bem? É tarde. A voz de Amara estava assustadoramente calma, desprovida de qualquer emoção. David, preciso que pares as impressoras. Houve uma pausa. Parar as impressoras era a opção nuclear no mundo deles. Isto é uma loucura, sussurrou ele. É suicídio profissional. É pessoal. Tornou-se pessoal quando ela tirou uma foto no meu quarto. David, disse Amara, publica a foto. A imagem completa, sem pichelização. Na primeira página, acima da dobra. Sem linha de autor. A fonte sou eu. Amara, por favor, falamos disto de manhã. David, interrompeu ela, o tom não deixando espaço para discussão. O meu pai contratou-te porque tinhas tinta nas veias e aço na espinha. Confiava em ti para seguires uma história até ao fim. Esta é a história. Vais publicá-la ou preciso de ligar alguém que o faça? A ameaça pairou no ar, não dita mas compreendida. Ele sabia que ela falava a sério. Soltou um longo suspiro derrotado. Deus nos ajude, Amara. Deus te ajude. Deus não tem nada a ver com isto, disse Amara antes de terminar a chamada. Sentou-se no silêncio do seu estúdio. As luzes da cidade, uma audiência fria e distante. Sentia-se estranhamente oca, como se tivesse esculpido a parte de si que sentia dor e deixado apenas o propósito. Julian estava num jantar da empresa no centro. Estaria em casa dentro de 1 ou 2 horas, a cheirar a vinho caro e a falsa sinceridade. Iria beijar-lhe a face e dizer que tinha saudades dela. E de manhã, ele, juntamente com 8 milhões de nova-iorquinos, acordaria para sua nova realidade. Descobriria que não tinha apenas partido o coração da esposa. Tinha começado uma guerra com uma rainha,
e ela estava prestes a reduzir o seu reino a cinzas. O amanhecer surgiu sobre Manhattan com uma serenidade enganadora. O céu, uma mistura suave de cinzento e rosa. Mas nas ruas abaixo, uma tempestade incendiária preparava-se. Começou como uma ondulação, com as primeiras entregas do New York Chronicle. Motoristas de caminhão habituados a manchetes sobre política ou finanças olharam 2 vezes. Os donos das bancas semicerraram os olhos, depois leram a manchete de novo, os olhos arregalando-se de incredulidade. Às 6 horas da manhã, a cidade estava acordada e em alvoroço. A primeira página era uma obra-prima de brutal simplicidade. Ali, em cores vivas, estava a foto de Siena Russo. Era maior e mais nítida do que a captura de ecrã. A equipa de forenses digitais do Chronicle trabalhará durante a noite para melhorar a sua qualidade. Cada detalhe estava definido. O triunfo arrogante nos olhos dela, o grão distintivo da cabeceira de madeira, a camisola cinzenta de cachemira que era obviamente de homem. E a manchete, na fonte ousada e autoritária do Chronicle. História de embalar. A amante de Julian Croft sente-se em casa. Sem subtítulo. Sem artigo extenso. Apenas a foto, a manchete e uma curta e devastadoramente factual legenda. Siena Russo, 26 anos, curadora de galeria de arte, fotografada no quarto conjugal da Park Avenue do célebre arquiteto Julian Croft e da sua esposa, a CEO do Quint Media Group, Amara Quint. Foi uma bomba nuclear detonada no coração da elite da cidade. Às 7 horas, era o único assunto em discussão. Nas salas de negociação, nos cafés, em conversas sussurradas nos bancos traseiros de carros de luxo. A imagem circulava de telefone em telefone. A história repetida com uma mistura de horror e deleite. A crueldade audaciosa daquilo era de cortar a respiração. Não era apenas jornalismo. Era vingança. Servida fria e impressa. Julian Croft acordou às 7h15. Chegará tarde, entrará sorrateiramente no quarto de hóspedes, como fazia muitas vezes após um jantar tardio, para não acordar Amara. Tomou banho, vestiu um dos seus fatos impecavelmente talhados e saiu, esperando o zumbido tranquilo da sua vida doméstica. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o silêncio. O apartamento estava mortalmente quieto. Sem cheiro a café. Sem som das notícias da manhã. O seu telemóvel, que deixará a carregar na consola do corredor, brilhava como uma árvore de Natal. Dezenas de chamadas não atendidas. Um dilúvio de mensagens. Julian, que raio é isto? Liga-me. O sócio. Senhor Croft, é urgente uma declaração. A firma de relações públicas. Jay, isto é real? A tua cara está em todo lado. Um amigo, confuso, entrou na cozinha e lá estava. Uma única cópia do New York Chronicle pousada no centro da Ilha de Mármore. Amara não estava em lado nenhum. Fitou a capa, a mente recusando-se a ligar os pontos. Viu a foto. Viu Siena. Viu o seu quarto. Viu o seu nome. E depois leu a manchete. O mundo desabou sob os seus pés. Foi uma sensação física. Um enjoo no estômago tão violento que teve de se agarrar ao balcão para não cair. O sangue fugiu-lhe do rosto. Isto não podia ser real. Era um pesadelo, uma partida, um ataque cibernético. Mas ele sabia, com uma certeza nauseante, que era real. Só uma pessoa poderia ter orquestrado aquilo. Só uma pessoa tinha o poder, o acesso. E agora, claramente, o motivo. Amara. Cambaleou para trás. A respiração entrecortada. Ele pensou na sua conversa com Siena. Ela estava a tornar-se possessiva, exigindo mais do seu tempo, insinuando que queria tornar a relação pública. Ele descartou isso como chantagem emocional, algo que podia controlar. Disse-lhe para ter paciência. Nunca, nem nos seus sonhos mais loucos, imaginou isto. E a foto? Lembrou-se de ela tirar selfies naquela noite, a rir-se de como ficava bem com a sua camisola. Ele tinha sido descuidado, embriagado pela juventude dela e pela sua própria arrogância. O telemóvel tocou de novo. Era a mãe. A voz dela tremia de pânico. Julian, o que está a acontecer? O telefone não para de tocar. Ele não conseguiu responder. Desligou e, finalmente, foi procurar Amara. Encontrou-a na sala de estar formal, a que tinha o Basquiat e a vista para o Central Park.
Ela vestia um vestido de negócio cinzento ardósia, o cabelo preso num penteado severo e brilhante. Estava de pé junto à janela, um tablet na mão, a fazer scroll calmamente. Olhou para ele quando entrou, os olhos tão frios e cinzentos quanto o vestido. Amara, crocitou ele, a voz um sussurro rouco. O que é que fizeste? Reportei as notícias, disse ela, o tom equilibrado, quase conversacional. É o que fazemos. As notícias. Rugiu ele, encontrando a voz num surto de fúria. Chamas a isto notícias? Isto é uma execução pública. Destruíste-me. Destruíste-nos. Estás enganado, disse ela, pousando o tablet. Tu destruíste-nos quando convidaste aquela criatura para nossa cama. Eu estou simplesmente a limpar a desordem ao pôr a nossa vida em chamas para que o mundo veja. Ele respondeu de imediato, as mãos a tremer. A minha carreira acabou. A minha reputação. E o nosso filho? Pensaste sequer no Alex? A menção do filho, algo, dor, arrependimento, passou pelo rosto dela, mas desapareceu tão depressa quanto surgiu. Estou a pensar nele, disse ela. Estou a pensar no legado que um dia ele vai herdar. Um legado de força, não de fraqueza e humilhação pública às mãos de um marido infiel. Então escolheste um tipo diferente de humilhação, uma maior, disse ele, com desprezo, o desespero tornando-o cruel. Acreditas que isto te faz parecer forte? Faz-te parecer uma bruxa vingativa e amarga. Toda a gente está a rir-se de ti, Amara, a esposa desprezada que é dona do jornal. Que riam, respondeu ela, impassível. Eles não são os que importam. As pessoas que importam veem isto pelo que é. Uma mensagem de que a casa Quint não tolera traições, nem na sala de reuniões, nem no quarto. Ele fitou-a, verdadeiramente a ver a mulher com quem se casara pela primeira vez em anos. A parceira calma e apoiadora tinha desaparecido. No seu lugar estava a filha de Robert Quint, uma mulher forjada no fogo corporativo. E ele percebeu, com horror crescente, que nunca a tinha realmente conhecido. Vira o poder dela como um acessório da sua própria vida, não como uma arma que podia ser virada contra ele. Eu vou processar-te, cuspiu ele. Vou processar o jornal por difamação, por mentira. Amara quase sorriu. Foi um sorriso aterrador. Com que fundamento, Julian? A fotografia é falsa. Ela não é tua amante? Não tiveste uma relação com ela? Ela não tirou aquela foto nesta casa? Cada palavra que publicamos é verdade. E a verdade é uma defesa absoluta. Os nossos advogados estão, digamos, preparados. Ele estava encurralado. Completamente encurralado. Sem defesa, sem saída. Ela usará a verdade como guilhotina. Entretanto, do outro lado da cidade, num pequeno, elegante, mas comparativamente modesto apartamento em Sorro, Siena Russo também acordava. O seu telemóvel estava a explodir, mas com um tipo diferente de mensagens. Notificações de sites de notícias, pedidos de amizade de milhares de estranhos, comentários venenosos no seu Instagram, que de alguma forma fora tornado público. E depois, uma amiga enviou-lhe a capa do Chronicle. A sua primeira reação foi uma onda de triunfo puro e absoluto. Ela conseguirá. Forçara-lhe a mão. O mundo agora sabia que ela existia. Já não era um segredo. Este era o primeiro passo. O escândalo público, o divórcio inevitável. E depois, Julian, livre e desimpedido, viria ter com ela. Ela tinha vencido. Mas à medida que lia os comentários, um nó frio de receio começou a formar-se no estômago. Destruidora de lares. Lixo nojento. Aproveita bem os teus 15 minutos, sua estúpida. A vitriolência era chocante. Viu o seu próprio rosto, a expressão arrogante espalhada por todo lado, símbolo de infidelidade descarada. Queria ser vista, mas não assim. Queria ser a mulher que conquistou o homem poderoso. Não a vulgar que foi apanhada na cama dele. Tinha planeado controlar a narrativa. Talvez com uma fuga para um colunista de mexerico simpático. Nunca antecipara isto. Isto não era uma fuga controlada. Isto era um bombardeamento. Amara Quint não expôs apenas o caso. Ela marcou-a a ferro. O dono da galeria ligou-lhe. Siena, disse ele, a voz fria, acho melhor não vires hoje. Nem nunca mais.
Estamos a ser inundados com chamadas. Os nossos patronos são conservadores. A tua associação deixou de ser viável. O seu triunfo azedou em pânico. Não era assim que a história devia terminar. O golpe final e mais doloroso da manhã veio de meio país de distância, na Universidade de Stanford. Alex Croft, estudante de economia de 20 anos, ia a caminho da aula quando um amigo lhe mostrou a manchete no telemóvel. Viu o nome do pai. Viu a palavra amante. E viu uma foto tirada no quarto da sua mãe. O mundo girou. A vergonha foi instantânea e esmagadora. Não era um escândalo anônimo de celebridades. Era a sua família. A sua casa. A sua mãe. A pessoa mais reservada e digna que ele conhecia. Tinha feito isto. Fugiu para o quarto no dormitório, o coração aos pulos, e ligou-lhe. Mãe, disse, a voz embargada por raiva e dor. O que é que fizeste? Por que é que fizeste isto? Amara, ainda na sala com Julian, atendeu. A sua compostura de aço finalmente quebrou. Ouvir a dor do filho era a única coisa que podia perfurar a sua armadura. Alex, começou, a voz mais suave. O mundo inteiro está a ver isto. Os meus amigos estão a ver. Estão a olhar para mim. Tem pena de mim. Tu puseste a nossa família, a nossa dor privada, na capa de um jornal. Foi ele que fez isto, Alex, disse ela, a voz a endurecer de novo ao olhar para Julia. O teu pai trouxe isto para nós. E tu transformaste isto num circo. Gritou ele. Não podia simplesmente, não sei, divorciar-te. Tinhas mesmo de destruir o mundo inteiro? Antes que pudesse responder, ele desligou. Amara ficou em silêncio, o som da acusação do filho a ecoar-lhe nos ouvidos. Olhou para Julia, que a observava com uma espécie de satisfação amarga e partida. Pela primeira vez naquela manhã, sentiu o custo da sua vitória. Tinha vencido a batalha. Mas os danos colaterais eram imensos. E começava a suspeitar que a guerra estava longe de ter terminado. Este único ato de vingança pôs em movimento uma cadeia de acontecimentos que ela já não conseguia controlar. Os dias após a publicação foram como um acidente em câmara lenta. A história ganhará vida própria. Uma entidade voraz que se alimentava de especulação e schadenfreude. Jornais rivais e sites de mexericos cavaram mais fundo, desenterrando todos os detalhes que podiam sobre a curadora e o arquiteto. O passado de Siena Russo foi dissecado, as suas redes sociais exploradas por qualquer indício da relação com Julia. Julia, por sua vez, tornou-se um pária. Foi forçado a tirar uma licença por tempo indeterminado da sua própria empresa, Croft Associates. O conselho, pressionado por clientes que não queriam associar os seus projetos milionários a um escândalo tão sórdido, quase o obrigou a sair. Estava radioativo. Julian refugiou-se num apartamento vago de um amigo no centro. Um fantasma na sua própria vida. As chamadas que fazia eram para advogados, discutindo a mecânica sombria de um divórcio que agora era uma certeza. Cada conversa era um lembrete do que perderá. A mulher, o respeito do filho, a carreira. E rapidamente descobria também a perda da sua independência financeira. Amara, em contraste, apresentava uma fachada de força inquebrável. Ia ao escritório do Quint Media Group todos os dias. Assistia a todas as reuniões. E tomava todas as decisões com a sua habitual inteligência incisiva. A sua equipa observava-a com uma mistura de admiração e medo. Sempre a tinham respeitado. Mas agora ela parecia quase mítica. Uma figura do folclore corporativo. A mulher que pôs o marido infiel na capa do próprio jornal. Ninguém se atrevia a enfrentá-la. A primeira grande reviravolta, a que virou o jogo inteiro, veio de uma fonte improvável. Marcus Thorne, o conselheiro jurídico dos quinta décadas. Um homem calmo, meticuloso, nos seus 60 e tal anos. Mais conselheiro do que advogado. Fora amigo do pai de Amara e vira a crescer. Pediu uma reunião urgente fora dos registros, uma semana após a manchete. Encontrou-se com ela não no escritório, mas na grandeza discreta da coleção Frick. Amara, começou ele, o rosto grave enquanto estavam frente a um retrato de Rembrandt. O escândalo criou ondas imprevistas. A tua decisão, embora ousada, chamou muita atenção para os assuntos financeiros do Julia. E então? Perguntou Amara, ainda focada na pintura.
O procedimento padrão num divórcio de alto perfil exige uma divulgação total de ativos, disse Marcos. Comecei o trabalho preliminar e encontrei algo preocupante. Muito preocupante. Entregou-lhe um dossiê fino. Julian cofundou a sua empresa com capital inicial significativo. Todos pensávamos que vinha dos seus primeiros sucessos. Não vinha. O capital inicial, quase 10 milhões de dólares, veio de uma entidade offshore registrada nas Ilhas Caimão, Orion Holdings. Amara franziu o sobrolho. Não conheço. Nem eu, disse Marcos, sombrio. Porque é uma empresa fantasma. E o dinheiro? Não era dele. Ele estava fortemente alavancado. E pior. Nos últimos 5 anos, vinha usando as suas ações na Croft & Associates. Ações que, aliás, são bem patrimonial. Como garantia para uma série de empréstimos cada vez mais desesperados, todos da mesma entidade. O sangue de Amara gelou. Empréstimos para quê? Esse é o mistério, respondeu Marcos. A empresa dele tem sucesso. Não há razão empresarial para isto. Trata-se de dívida pessoal. E ele deixou de cumprir o pagamento mais recente. O timing sugere que ele contava com um contrato que caiu por terra. Marcos fez uma pausa, deixando o peso da sua próxima frase assentar. Quem quer que esteja por trás da Orion Holdings não detém apenas uma parte da empresa dele. Com este incumprimento, detém-no a ele. E, por extensão, tem direito à metade dos bens conjugais vinculados à empresa. O caso, a traição. Tudo de repente parecia uma discussão infantil ao lado disto. Isto era sobre o legado dos Quint. Era uma ameaça ao império que o seu pai construiu. Descobre quem está por trás da Orion Holdings, ordenou Amara, a voz baixa e perigosa. Usa todos os recursos que temos. A equipa de investigação do Chronicle, investigadores privados, o que for preciso. Enquanto a equipa de Amara mergulhava no mundo sombrio das finanças offshore, outro jogador fazia o seu movimento. Siena Russo, agora desempregada e infame, percebeu que podia transformar o seu papel de vítima num produto vendável. As suas tentativas iniciais de vender uma entrevista reveladora tinham recebido propostas mornas. Ela era notícia de ontem. Precisava de novo trunfo, e percebeu que talvez o tivesse. Durante o tempo com Julian, ele fora descuidado. Atendia chamadas e deixava documentos espalhados na casa onde se encontravam. Estava sempre tenso, distraído, murmurando sobre cumprir obrigações e a pressão da Orion. Na altura, ela não prestara atenção. Agora, esses fragmentos pareciam vitais. Também se lembrava de ver um nome em algumas correspondências dele. Alistair Finn. Alistair Finn. O nome soou como um alarme para Mara quando os investigadores o trouxeram dias depois. Finn era um implacável magnata britânico do private equity, um predador corporativo conhecido por aquisições hostis. Era também o maior rival de Amara, dono de um conglomerado de média concorrente que tentava comprar o Chronicle há anos. O pai dela desprezava-o, chamando-o de abutre que confunde destruição com criação. As peças começaram a encaixar-se com uma velocidade aterradora. Alistair Finn era o dinheiro e o poder por trás da Orion Holdings. Isto não era apenas sobre um empréstimo comercial. Era um plano longo, paciente e absolutamente diabólico. Finn tinha semeado a empresa de Julian desde o início, tornando-o dependente. Esperou o momento perfeito de vulnerabilidade para cobrar a dívida. Ele não queria apenas falir Julian. Queria ganhar influência sobre Amara. Ao controlar a dívida do marido, controlava um bem conjugal significativo. No divórcio, podia reivindicar participação no grupo de média dos Quint, ou forçar uma liquidação de ativos. O caso não foi a causa da crise. Foi apenas o gatilho. Julia não tinha sido apenas um tolo apaixonado. Fora um peão no jogo de xadrez de um bilionário. O caso com Siena, a imprudência, o escândalo público. Tudo era a tempestade perfeita que Finn esperava. Amara sentiu uma onda de raiva tão profunda que quase a cegou. Tinha sido manipulada. Todos tinham. Julia, apesar dos seus pecados, era uma mosca apanhada numa teia que não compreendia. Siena era um peão. E ela, Amara, era o verdadeiro prêmio. O plano de Finn era brilhante na sua crueldade. Usará o casamento dela como arma contra si própria. Ela precisava de falar com a única pessoa que poderia ter visto as engrenagens desta máquina de perto. Siena Russo.
O encontro foi organizado por canais discretos, num restaurante fechado de Tribeca que Amara possuía. Um local neutro e privado. Siena chegou nervosa, mas desafiadora. As últimas semanas tinham-lhe tirado a arrogância, substituindo-a por um cansaço endurecido. Amara não perdeu tempo com cortesia. Estava sentada numa cabine, apenas um copo de água à sua frente. Pensaste que estavas a manipular o Julian? Começou Amara, a voz calma. Estavas enganada. Ambos foram manipulados. Siena bufou. Por ti, presumo. Foste tu quem arruinou a minha vida. As minhas ações foram uma resposta às tuas, disse Amara friamente. Jogava as damas. Eu estou num jogo de xadrez. E tu és, inadvertidamente, uma peça do meu lado do tabuleiro. Preciso de saber tudo o que Julian disse sobre a Listair Finn e a Orion Holdings. Os olhos de Siena arregalaram-se ligeiramente ao ouvir o nome. Ela ainda tinha trunfos. O que ganho com isso? Perguntou, recuperando parte da antiga confiança. A minha reputação está destruída. Não arranjo trabalho. Tu deves-me isso. Não te devo nada, retrucou Amara, o olhar fixo. Fizeste uma relação transacional com o meu marido. Agora vais fazer uma comigo. Dás-me a informação que preciso. Cada detalhe, cada nome, cada murmúrio ouvido. Em troca, dou-te uma nova vida. Siena hesitou. Que tipo de nova vida? $250.000 transferidos para uma conta à tua escolha. Um bilhete de primeira classe, só de ida, para qualquer cidade do mundo. E uma ficha limpa. Em troca, continuou Amara, assinas um acordo de confidencialidade tão hermético que, se voltares a dizer os nomes Quint, Croft ou Finn, passarás o resto da vida na miséria. E desaparecerás. Entraste no meu mundo à procura de um pagamento. Aqui está. Aceita o acordo ou sai com nada. E enfrenta o desagrado de Alistair Finn sozinha. Garanto-te que a minha vingança pública é mais gentil que a versão privada dele. Siena olhou para a mulher do outro lado da mesa. Não viu vestígio da esposa desprezada dos tabloides. Viu uma comandante. Uma estratega. A oferecer uma saída brutal, mas limpa, de uma guerra para a qual ela não estava preparada. A escolha era óbvia. O campo de batalha já não era a opinião pública onde reina o mexerico. Agora era a arena implacável da guerra corporativa. Amara, guiada pelo meticuloso Marcus Thorne e o seu repórter de investigação de elite do Chronicle, um bulldog chamado Ben Carter, trabalhava com uma eficiência arrepiante que deixava sua equipe em reverência. O testemunho de Siena Russo forneceu a narrativa humana, um retrato vívido do medo crescente de Julian. A equipa de forenses financeiros, trancada numa ala segura do edifício VMG, seguiu meticulosamente o rastro do dinheiro das entidades conhecidas de Finn por um labirinto de empresas fantasma no Panamá, Ilhas Caimão e Liechtenstein. O rastro levava sempre, inevitavelmente, de volta a Orion Holdings. Tinham as provas, um padrão claro e condenatório de empréstimos predatórios e espionagem empresarial, com o objetivo audacioso de tomar controle dos ativos de Julian Croft. E, através deles, lançar um ataque tipo cavalo de Troia ao grupo Quint. A armadilha de Finn era engenhosa. Qualquer movimento convencional de Amara resultaria na vitória dele. Se pagasse silenciosamente a dívida colossal de Julian para proteger os bens conjugais, Finn lucraria imensamente. Se deixasse a empresa de Julian e suas dívidas caírem nas mãos de Finn no divórcio, ele tornar-se-ia um acionista significativo. Um tumor que não poderia extirpar, forçando potencialmente uma venda apressada dos ativos da VMG. Ele pensava ter criado um checkmate perfeito. Mas Finn, como Julian antes dele, cometeu um erro fatal. Subestimou a adversária. Viu Amara como uma herdeira socialite, uma CEO que herdara o poder. Não a viu como filha de Robert Quint, uma lutadora nata que compreendia o princípio fundamental da doutrina Quint. A melhor defesa é um ataque devastador. Ela convocou o seu conselho de guerra no antigo escritório do pai. Uma sala que raramente usava, mas que parecia adequada para a gravidade do momento. O ar cheirava a couro antigo e legado. Marcus Thorne, David Shen e Ben Carter sentaram-se em redor da pesada mesa de mogno, olhando para a montanha de provas à sua frente. Temos duas opções, declarou Amara,
a voz carregada de uma nova autoridade. Ela não andava de um lado para o outro. Permanecia de pé à cabeceira da mesa, a comandar a sala. A opção 1 é o caminho jurídico. Lutamos com Finn nos becos escuros que ele tanto gosta. Apresentamos moções, contra processos. Será uma guerra longa, sangrenta e privada de desgaste. Ele tem os recursos para prolongá-la por anos, drenando-nos com honorários jurídicos. Nesse processo, o nome da minha família, a profunda estupidez de Julian e os detalhes da nossa vida inteira serão escavados e dissecados em depoimentos. Ele quer essa guerra de polegadas. Ele ganharia. Ela fez uma pausa, o olhar percorrendo cada homem à mesa, assegurando-se de que tinha a atenção absoluta de todos. Opção 2, continuou, um brilho perigoso nos olhos, é o caminho dos Quint. David Shen, o editor veterano que se mostrará horrorizado com a sua ordem inicial semanas antes, agora olhava para ela com respeito sombrio, quase temeroso. Queres publicar? Disse ele. Não foi uma pergunta, confirmou Amara. Tudo. Cada detalhe. Mas não como um segmento sórdido do caso. Vamos enquadrá-lo pelo que realmente é. Uma grande investigação financeira, um serviço público. A manchete será algo como: a armadilha de Finn. Como o predador britânico Alistair Finn usa dívidas predatórias para transformar vidas privadas em armas. Vamos expor todo o mecanismo, as empresas fantasma, o direcionamento sistemático a Julian como intermediário, o objetivo final de infiltrar esta empresa. Vamos colocar tudo à vista do mundo. O silêncio que se seguiu pesava com o risco. Marcus Thorne, como sempre a voz da cautela, foi o primeiro a falar. Amara, com todo respeito, isto é loucura. Ele vai processar-nos até a ruína. Ele não é Julian Croft. Tem exércitos de advogados especializados nisto. Alegará, com grande convicção, que se trata de uma vingança pessoal, que estás a abusar do teu império mediático para travar batalhas do divórcio em público. Podemos ficar atolados em litígios que poderiam, genuinamente, ameaçar o jornal. Ben Carter, o repórter, interveio. Ele tem razão, Amara. Do ponto de vista jornalístico, temos de ser a prova de bala. Finn usará todas as ferramentas ao seu dispor para nos desacreditar, para te pintar como uma mulher descontrolada e rancorosa. Ele vai atacar a fonte. Amara ouviu pacientemente, acenando. Tem ambos razão. Ele fará tudo isso. E é precisamente por isso que isto vai funcionar, disse ela, a lógica fria e afiada. Estão a olhar para o tabuleiro como está. Eu estou a dizer-vos como viramos completamente. Ele quer lutar nas sombras. Eu vou obrigá-lo a lutar à luz do dia. Quando nos processar, não estará a processar uma esposa desprezada. Estará a processar o New York Chronicle por publicar um trabalho de jornalismo investigativo meticulosamente documentado. Terá de provar, em tribunal aberto, que os seus negócios financeiros são legítimos. Estará sujeito à descoberta. Todo o seu império, construído nas profundezas obscuras do sigilo offshore, será arrastado, esperneando e aos gritos, para a luz. Ele é um predador que próspera na escuridão. Nós vamos acender todos os holofotes da costa leste. Era uma jogada de audácia vertiginosa. Ela estava a desafiá-lo para uma destruição mútua assegurada, sabendo que ele tinha muito mais a perder com a transparência do que ela. Há uma última peça, concluiu, a voz suavizando ligeiramente. A peça-chave. Julian. Os homens trocaram olhares inquietos. Julian é uma desgraça pública, um pária. Mas o seu testemunho é o coração humano desta história financeira, explicou Amara. Corrobora tudo. Temos o quê, mas ele fornece o como e o porquê. Preciso de uma declaração assinada por ele. Uma confissão integral dos seus negócios com Finn. E achas que ele vai simplesmente dar-te isso? Perguntou Marcos, incrédulo. Depois de o teres exposto ao mundo como traidor? Não sei, admitiu Amara honestamente. Mas ele é o pai do meu filho. E é um homem que perdeu tudo. A única coisa que pode ainda querer recuperar é um fragmento de dignidade. Vou oferecer-lhe essa oportunidade. Fazendo algo que nunca pensou voltar a fazer, Amara foi até ele. O porteiro do edifício estéril de vidro e aço no centro da cidade olhou para ela com pena enquanto a deixava subir. O apartamento que Julian estava a usar era um pesadelo minimalista,
Paredes brancas, móveis cromados. Um local sem história, sem alma. Cheirava a ar estagnado e derrota. Ela encontrou-o na sala de estar, a olhar pela janela. Era uma sombra de si próprio. O charme carismático desaparecera, substituído por um vazio de olhos mortos. Perderá peso. O fato caro pendia-lhe do corpo, como se um rapaz estivesse a brincar ao faz de conta. Ele virou-se quando ela entrou. A expressão não tinha raiva do último confronto. Era pior. Era apatia. Vieste inspecionar os destroços? Perguntou, a voz rouca. Vim oferecer-te uma escolha, disse ela, sem prelúdios. Não se sentou. Colocou uma pasta legal espessa sobre a mesa de vidro entre eles. Eu sei de tudo, Julian. Sobre a Listair Finn, a Orion Holdings, os empréstimos, a armadilha que ele montou para ti, para nós. Ela observou enquanto ele ouvia, a expressão mudando de confusão cansada para horror crescente, e finalmente para uma raiva impotente. Afundou-se no sofá, a cabeça entre as mãos. Aquele desgraçado, murmurou, as palavras abafadas. Tudo. Ele estava a manipular-me desde o início. Sim, disse Amara, a voz clínica, não acusatória. Ele jogou com todos nós. E agora vou terminar o jogo. Estou a preparar uma reportagem para o Chronicle. Vamos publicar tudo. Julian levantou os olhos, incrédulo. Estás louca. Ele vai destruir-te. Ele não é como eu, Amara. Ele é um assassino. Estou ciente, disse ela. Mas a reportagem é infinitamente mais forte com a tua cooperação. Preciso da tua voz. O teu testemunho será o prego no caixão dele. Ela deslizou um único documento e uma caneta pela mesa. Preciso que assines esta declaração detalhando tudo, todas as conversas, todas as ameaças, todos os pagamentos. Ele olhou para a caneta como se fosse uma cobra. Soltou uma gargalhada amarga e quebrada. E por que raio faria isso? Para te ajudar? Tu destruíste-me publicamente. Pegaste na minha vida e puseste-a a arder. Fiz isso, reconheceu ela, a voz suavizando pela primeira vez, não com pena, mas com uma verdade fria e dura. Destruí a vida que estavas a viver. Agora estou a oferecer-te a oportunidade de construir outra. Neste momento, o teu legado, a história que será contada aos nossos netos, é a de um tolo e traidor que foi derrubado por um caso barato. Isto, disse, batendo na declaração, é a tua única oportunidade de mudar essa narrativa. Pode ser o homem que foi enganado e manipulado, mas que, no fim, fez a coisa certa. O homem que se ergueu e ajudou a expor um verdadeiro vilão para proteger a sua família. Pode ser uma figura trágica, mas corajosa. Empurrou a caneta mais para perto. Ou pode ser o cobarde que se escondeu num apartamento emprestado enquanto a mulher lutava contra o dragão que ele trouxe para suas vidas. A escolha é tua, Julian. Define como vai ser lembrado. Esta é a última e mais importante escolha que alguma vez vais ter. Ele olhou da caneta para o rosto dela, procurando nos olhos. Não viu afeto, mas também não viu malícia. Viu uma general a dar a um soldado a chance de morrer com honra no campo de batalha em vez de perante um pelotão de fuzilamento. Com a mão a tremer, pegou na caneta. 3 dias depois, a edição de domingo do New York Chronicle chegou às portas com um baque palpável. A manchete era uma obra-prima de jornalismo declarativo, consumindo metade da primeira página. A armadilha de Finn, uma investigação sobre finanças predatórias, espionagem corporativa e a transformação de vidas privadas em armas. A reportagem era um tour de force. Múltiplas páginas meticulosamente investigadas, gráficos detalhados com as empresas fantasma de Finn, trechos condenatórios dos contratos de empréstimo agressivos, e análises incisivas da sua longa carreira como predador corporativo. E no centro, exibida com devastadora clareza, uma cópia digitalizada da declaração assinada por Julian Croft. O efeito foi instantâneo e sísmico. Detonou em redações e salas de reuniões de Nova York a Londres, até Hong Kong. A história foi replicada globalmente, não como um mexerico social, mas como uma bomba financeira. Investidores de Finn, que durante anos ignoraram os métodos dele, ficaram aterrorizados. Reguladores nos Estados Unidos e Reino Unido, há muito desconfiados, agora tinham mandato público e provas para abrir investigações formais. Finn,
Como previsto, atacou com tudo. A sua máquina de RP entrou em modo de emergência. Apresentou um processo de difamação de $1.000 milhões contra o Chronicle. Apareceu numa rede concorrente, o rosto uma máscara de indignação aristocrática, chamando Amara de mulher vingativa a abusar do jornal do pai. Foi um erro fatal. Amara, ao publicar a confissão de Julian ao lado dos dados concretos, moldou brilhantemente a narrativa. Ela não era apenas uma esposa em busca de vingança. Era uma CEO a defender a sua empresa de um ataque documentado. As negações furiosas de Finn fizeram-no parecer culpado. O processo dele, uma tentativa desesperada de silenciar a verdade. A luz que ela acendera era demasiado forte. O processo de Finn cambaleou ainda na fase preliminar, quando o processo de descoberta revelou mais dos seus negócios obscuros. Parceiros e investidores, aterrorizados com as repercussões legais e financeiras, começaram a abandoná-lo em massa. O império dele, construído nas sombras, não resistiu ao escrutínio público. Começou a ruir, não com uma explosão, mas em cascata. 6 meses depois, Alistair Finn estava acabado. Forçado a demitir-se da sua própria firma sob o manto de escândalo. Liquidou ativos pessoais e empresariais para cobrir honorários legais e acalmar investidores furiosos. Era um homem arruinado. Um rei deposto. O divórcio entre Amara e Julian decorreu com dignidade silenciosa. Pouco restava por disputar. Julian, como parte da cooperação, renunciou voluntariamente às suas reivindicações sobre a VMG e a maioria dos bens partilhados. Deixou Nova York sem uma palavra. Um homem desonrado, mas livre, com capital suficiente para recomeçar, anônimo e em paz. Amara ficou sozinha no comando do seu império, mais poderosa e respeitada do que nunca. Tinha enfrentado a traição pessoal suprema e uma ameaça corporativa catastrófica. E saíra vitoriosa. Mas a vitória não veio sem cicatrizes. O casamento era uma memória. A família, irremediavelmente fraturada. O único julgamento que realmente importava fora feito. A seu favor. Mas tenho de perguntar, continuou Alex, genuinamente curioso. Aquela primeira capa, a do pai e dela, também fazia parte do plano? Foi o primeiro movimento contra Finn? Amara olhou para as luzes da cidade, um reino cintilante que lutara tanto para proteger. Não, admitiu, a voz um sussurro honesto e suave. Aquilo não foi estratégia. Não foi pelo jornal. Não foi pelo Finn. Um pequeno sorriso triste, mas resoluto, surgiu-lhe nos lábios. Aquilo foi por mim. Ela vencer a guerra, salvar o legado. E, no fim, reconquistar o filho. A casa de vidro fora despedaçada. Mas no seu lugar, ela construiu uma fortaleza de aço e tinta. Um trono desenhado por si, com dor e magnificência. A história de Amara Quinta é um lembrete arrepiante de que, no mundo dos poderosos, amor, negócios e traição estão muitas vezes tragicamente entrelaçados. Ela pegou num momento de humilhação pessoal e forjou uma arma. Não apenas de vingança, mas de sobrevivência do legado. E obriga-nos a perguntar: o que farias com esse tipo de poder? Quando empurrado até o limite absoluto, escolherias dignidade silenciosa ou retaliação espetacular?